E se eu te dissesse que o treino não é só para emagrecer ou para ficar mais tonificado? Pois bem, hoje é exatamente isso que vamos falar. Como o treino tem um papel importantíssimo na tua saúde mental. O meu nome é Filipe Simões. Eu sou a Beatriz Jorge, meu nome é Ana Alves. E juntos fundámos o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 250 mulheres a perderem peso e a conseguir manter essa perda de peso. Espero que gostes deste episódio. Até já! Pois, e também o que nós sabemos e vemos acontecer é que, para além das mudanças que o exercício consegue ajudar na composição corporal, aumentar a massa muscular, diminuir gordura, ajudar na redução do peso, também ajuda muito a reduzir a ansiedade, stress, ajuda a melhorar o humor. E isto acaba por estar muito relacionado com aquilo que também é libertado depois dos treinos, durante os treinos, não é? Queres falar um bocadinho sobre Sim, isso? a realidade é que já toda a gente praticamente disse aquela célebre frase, não é? De gente, tipo, custa-me imenso subir, mas depois quando vou até me sinto bem. E isso tem tudo a ver com os neurotransmissores que são libertados após nós fazermos exercício físico e quando estamos a fazer exercício físico, que acabam por ter essa libertação também de bem-estar e que nós sentimos, que acaba por ser fundamental. E portanto, eu acho que é muito também nós focarmos nisso, porque isso vai ajudar exatamente no ponto onde acaba por diminuir o nível de stress, a ansiedade, e tudo isso vai ajudar. Portanto, acaba por ser aquele momento onde nós libertamos o stress acumulado de um dia de stressante de trabalho, ou até mesmo, por exemplo, para quem treina logo de manhã, para quem faz logo um treino de manhã, não é? Portanto, parece que até as pessoas costumam reportar isto e dizem isto com muita frequência, que é, parece que o dia corre logo melhor, não é? Porquê? Porque há essa libertação desses neurotransmissores que fazem mesmo com que isso aconteça fisiologicamente no nosso corpo. E depois também ajuda na parte, a nível também do cortisol, que é a hormona do stress, que vai fazer com que o cortisol também acaba por baixar aqui um pouco e conseguimos regular. Esse cortisol, por sua vez, que está bastante ligado depois à parte da acumulação da gordura. Porquê? Porque o cortisol é a hormona do stress, em que vai sendo acumulado aqui ao longo do dia, de tarefas estressantes do trabalho que nós fazemos, família, etc. Acontece, é muito difícil nós não termos aqui nenhum nível de stress no mundo em que vivemos, hoje em dia, é muito difícil. E então, aqui, a parte do treino entra aí especificamente para regular o nível do cortisol, mas depois aquilo que nós vemos é que tem depois também a parte do cortisol tem um impacto também diferente, que é na zona de acumulação de gordura, especificamente na zona abdominal, que é a zona onde também tende a acontecer mais. Portanto, quando nós vemos que acontece muitas vezes, infelizmente, as situações de mulheres que vêm até nós com uma gordura visceral muito elevada, portanto, para quem não sabe, a gordura visceral é aquela gordura à volta dos órgãos, a gordura à volta da barriga muito elevada. Por norma, o que nós identificamos nessas mulheres é que têm também um nível de stress muito elevado e, portanto, produzem muito cortisol, o que vai fazer exatamente com que acumulem mais gordura nessa zona em específico. E aqui o treino acaba por ser fundamental porque não só acaba por trazer, portanto, a parte dos neurotransmissores de benefício, não é? Portanto, que trazem também essa sensação de bem-estar e de felicidade, mas como também acaba por regular os níveis de cortisol. E isso acaba por ajudar imenso nesse aspecto, a que acaba por baixar os níveis de stress e da ansiedade. Sem dúvida. E, 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 consequentemente, também a parte do stress acaba por estar um bocadinho relacionada depois, por exemplo, com a qualidade de sono que vão ter também, que também é um dos benefícios que o exercício acaba por ter. Exatamente. Acaba por regularizar um bocadinho isso mais, né? E quando o nosso stress, por exemplo, está muito elevado à noite, é mais difícil para nós também conseguir ter uma boa noite de sono com qualidade. E então acaba por, consequentemente, melhorar também o sono. E não só, porque depois, com uma boa qualidade de sono, as nossas hormonas estão bem reguladas. O que é que acontece ao contrário? Se o sono não estiver bom, nós temos alguma desregulação que afeta muito a parte também da fome e da saciedade, não é? Aqui a parte das hormonas da grelina, da leptina, que é aquilo que nos diz: olha, tenho fome, olha, já estou saciada. O que acontece quando nós dormimos mal, é que aumenta aquela que me diz que eu tenho fome e reduz aquela que me diz, olha, já estás saciada. E então eu fico aqui com muito mais fome
e muito menos saciedade. Ao contrário, quando o exercício faz parte do nosso dia a dia e nós conseguimos ajudar a ter uma boa qualidade de sono, isso fica tudo mais regulado. Portanto, acaba por também ser aqui um benefício muito grande. Ahm, Pois, e aqui a nível do sono e da regulação e da qualidade, que impacto é que sentes que o exercício acaba por ter? E acaba por ser também aqui uma situação que acaba por ser também um pouco uma bola de neve. Porquê? Porque ah, quando nós também tendemos também a treinar e temos uma rotina de treino, acabamos por também conseguir controlar melhor as nossas hormonas. E isso tudo faz com que também nós consigamos ter aqui um período de descanso melhor. Portanto, se nós também descansamos mais, a tal hormona que eu há pouco estava a falar, do cortisol, acaba por ser um dos pontos fundamentais para que no sono nós conseguimos baixar um pouco a hormona do cortisol, a hormona do stress. A hormona é essa que, como eu estava a falar há bocado, acaba por gerar, quando ela está muito elevada, mais gordura acumulada na zona da barriga. E, portanto, conseguimos entender aqui que há aqui uma correlação, não é? Portanto, se eu treino, eu consigo dormir melhor. Se eu consigo dormir melhor, o meu nível de cortisol baixa. Logo eu vou ter menos gordura visceral. E, para além disso, também acontece é que nós temos duas hormonas, portanto a grelina e a leptina, que acabam por funcionar como uma indica-te que tu estás com muita fome e a outra indica-te, dá o sinal ao teu corpo que, não, olha, tu já estás saciada. E o que acontece? Acontece é que durante o sono elas começam a ficar reguladas. Ora então, se eu não durmo bem, se eu não treino, conseguimos aqui depois entender que isto acaba por ter aqui este impacto gigante, não só no nível de stress da pessoa, no nível de ansiedade, mas como também vai começar a afetar depois a parte da alimentação. Porque a pessoa não consegue sentir se de facto é realmente fome ou se acaba por ser também fome emocional. Não é? Portanto, e isto acaba por ser aqui este impacto bola de neve que nós vemos que acontece, e daí a importância destas três áreas, da parte do treino, da nutrição e a nível emocional, que é muito, muito importante. E é exatamente isso. Portanto, Sem dúvida. Eu acho que uma das perguntas que muitas vezes fazemos também quando alguém diz que está a sentir muita fome, eh, fora do comum, é perguntar, por exemplo, se também dormiu bem, não é? Porque acaba por estar relacionado, tendo em conta essa desregulação que pode acontecer, sem dúvida. Outro benefício que eu acho também importante falarmos é aqui a parte da autoestima, né? Da autoconfiança. Que quando uma pessoa faz exercício, ela ganha uma confiança diferente. Não está só relacionada com a imagem que ela tem ao espelho, não é? Exatamente, ou seja, a nossa autoestima não está exclusivamente relacionada com a aparência, ela está mais relacionada com o sentimento de competência. Ou seja, esta coerência entre aquilo que nós queremos e efetivamente fazemos. Então, sempre que eu vou fazer um treino, não é? Eu assumo este compromisso comigo mesma, isto vai melhorar, vai solidificar a minha autoestima, porque eu consigo perceber que, mesmo sendo desafiante, eu estou a conseguir cumprir alguma coisa que me comprometi comigo mesma. E além disso, treinar exige aqui esforço, ou seja, nós aprendemos a estar no desconforto, aprendemos a ter paciência pelos resultados, aprendemos a esperar pelas mudanças, e tudo isto desenvolve a nossa capacidade de resiliência. E quando nós nos sentimos resilientes, ou seja, conseguimos superar qualquer desafio, isto melhora a nossa confiança em nós mesmas e também a visão que nós temos de nós mesmas, que vai contribuir para que eu consiga, não só no espelho, mas em todas as áreas da minha vida, me ver de uma forma mais positiva. Diferente. Pois, e tu ainda não te estavas a falar sobre algo relacionado aqui com a parte da resiliência. sim, é isso. É porque isto também foi feito também e foi estudado por um cientista que é o Huberman, um neurocientista que fala exatamente sobre isso, que é uma zona do nosso cérebro que, quando é exposta a este tipo de situações de treino, de resiliência, de desafio, de fazer muitas vezes aquilo que não me apetece fazer, mas mesmo assim eu faço. E isso demonstrou, e ele conseguiu reparar nisso, que essa zona do nosso cérebro se desenvolvia cada vez que nós fazíamos isso. E, portanto, isso só comprova cada vez mais essa situação. E é engraçado porque eu consigo ver isso perfeitamente, por exemplo, na minha história de vida e na minha vida. Porque eu passei uma juventude onde poderia ser considerado, ok, está perdido, já não há nada a fazer, e entretanto comecei a praticar o ginásio, comecei a praticar musculação, tive a minha transformação,
E o que é que aquilo me deu? Muitas vezes eu penso só, ok, pronto, aquilo só me deu, mas eu agora consigo entender que aquilo deu-me exatamente essa capacidade de resiliência, como a Ana estava a falar e bem, porque foi na altura em que eu depois decidi voltar a estudar, decidi reencaminhar a minha vida, e ao estudar eu nunca fui bom na escola, mas desenvolveu-me essa parte mesmo da resiliência em que eu comecei a pensar do género, tipo, não, ok, se eu consigo fazer isto, eu também consigo ficar sentado 3 horas a devorar livros. Eu também consigo. Tipo, não tem. E é esta parte da resiliência, tal e qual como tu estavas a falar há pouco, que é muito importante, que é nós. E isto a pessoa começa a ganhar isso, que é o sacrificar muitas vezes o presente para obter mais à frente. E portanto, eu sei que eu treinando uma vez, eu não vou automaticamente ter, por exemplo, os resultados desse treino. Não, eu sei que eu preciso ir treinar mais vezes, fazer isto mais vezes, para obter esses resultados mais à frente. E isto desenvolve não só essa resiliência, mas como também o sentido de orgulho que a pessoa tem. E essa autoconfiança que a pessoa começa a sentir, que é, ok, isto fui eu que fiz. Eu olho ao espelho, eu gosto da forma como eu me vejo, e eu começo a sentir que, ok, eu estou orgulhosa do meu trabalho, porque isto foi o meu esforço, a minha dedicação. Eu acordar às 6 horas da manhã e ir fazer isto. Eu não sei o quê, eu ter esta alimentação e fazer isto. E, portanto, eu não ceder aqui a prazeres também momentâneos. E, portanto, acho que é exatamente isso que estávamos aqui a falar, que não só este prazer instantâneo que o treino tem, a nível fisiológico, deste sentimento de bem-estar imediato, mas também na construção da jornada de cada pessoa. E eu consegui exatamente perceber isso, que só depois mais para a frente, é que, olhando para trás, é que percebi que, ok, o treino em si não me deu só uma mudança corporal, deu uma mudança e uma evolução mental que foi necessário para as outras áreas da minha vida. Sem dúvida. E eu costumo dizer que o treino é uma metáfora da vida, ou seja, temos dias bons, temos dias maus, e quando nós escolhemos aparecer em todos eles, isto faz toda a diferença. E aquilo que eu aprendo no treino, eu levo para todas as áreas da minha vida. E nós vemos isso nas meninas do programa, que elas efetivamente conseguem ter mudanças a nível da perda de peso, mas em todas as áreas de vida delas, elas conseguem construir um futuro muito mais alinhado com esta nova versão delas, porque elas levam aquilo que aprendem no treino para todas as outras áreas da vida delas, e é esta autoconfiança e é esta autoestima elevada que faz a diferença. Sem dúvida. Porque depois é uma bola de neve positiva também, não é? Porque ela, ao perceber que, ao ter resiliência e perceber que é um progresso, que os resultados vêm com calma, de saber lidar com frustrações de dias menos bons, consegue perceber que ela tem que aparecer mesmo quando não tem motivação, mesmo quando não tem aquela vontade no auge. A diferença é essa, ou seja, a pessoa consegue perceber que aquilo que ela quer depende das escolhas dela, depende só das escolhas dela. Sem dúvida. E depois o facto dela conseguir fazer, mesmo nos dias em que ela não tinha a vontade, traz dessa confiança, que depois é uma confiança que se manifesta, lá está, em todas as outras áreas, porque ela pensa, ok, eu sou capaz, eu estou-me a colocar como prioridade, eu valho a pena, eu vou conseguir, eu consigo, pronto. E então depois vão repetindo este padrão que foram aprendendo do treino noutras áreas da vida, tal como estavas a explicar, que acaba por ser super importante. E não ficarem só reféns da parte depois da motivação para o fazer ou não, porque entendem que, ok, isto é algo que eu tenho que ir fazendo, independentemente de estar feliz, de estar motivado, de estar triste, não estar, eu tenho que o fazer, eu vou fazer. E isso traz exatamente isso que nós estamos a falar. Sem dúvida. E acho que lembrarem-se sempre do porquê delas, o porquê, não é o quero menos 2 quilos, mas o porquê, ou seja, eu senti Porque estão a fazer isto, na Exatamente. realidade, não é só para o peso baixar, não, é porque que na realidade querem exatamente isto, não é? Isso é fundamental, sim. Esse é sempre a âncora. Eu costumo dizer sempre para colocar lembretes em todo lado, porque se eu estiver num dia mau, em que é difícil eu lembrar-me porquê continuar, se eu tiver uma mensagem a dizer eu comecei por causa disto e eu continuo a querer isto, isso dá-me força para ir mesmo sem vontade, mesmo cansada, mesmo que não me apeteça. Sem dúvida. Treinar não é só a parte estética, treinar tem muito a falar sobre
tudo aquilo que é a nossa resiliência, a nossa autoestima, não só na área em si do treino, mas também como podemos ver nas outras áreas da nossa vida. Espero que tenhas gostado deste episódio. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncios, portanto a única coisa que eu te peço é, se de facto tu gostaste, ajuda-nos a chegar a mais pessoas e, portanto, partilha este episódio com uma amiga e vemo-nos no próximo episódio.